Bem, pessoal, nessa nossa terceira aula a gente vai ver como calcular a alavancagem e como calcular a distância de Cook, ambas abordadas em sala de aula, certo? A gente vai continuar utilizando os dados do Anscombe, tá? Que vocês já trabalharam, daquele artigo de 73 dele que ele utilizou para mostrar como a análise gráfica é importante, certo? Esse primeiro caso aqui a gente tem o que? Só fazendo aqui para mostrar. É o exemplo lá que os dados se comportam, aparentemente o modelo de regressão linear funciona para eles normal, tá? Então toda essa parte aqui a gente já fez de fazer o ajuste de regressão na aula anterior. E a gente fez esses passos aqui, mas a gente não abordou eles, que é o que? A construção da matriz X de regressão, onde eu tenho a coluna de uns referente a o termo independente, certo? Coeficiente linear, e aqui os valores de x1 referente ao meu coeficiente angular. E aí a gente calcula a matriz H. O que é a matriz H, pessoal? A matriz H é x, x' a menos 1, x'. Lembrando, por que ela tem esse nome? Porque quando eu multiplico x por beta chapéu, eu tenho o y chapéu. Sendo que beta chapéu quem é? É todo esse pedaço que multiplica o y, certo? Então, x beta chapéu me daria y chapéu. Sendo que quando eu pego só as partes do x, ou seja, o y chapéu é h vezes y, certo? Tá aqui, ó. O y chapéu é h vezes y. Onde é que é isso daqui? É x, certo? Que seria a parte x beta chapéu, x' a menos 1, x', tá? Então isso a gente já viu como calcular no vídeo anterior, não tem problema. A gente calcula o inverso usando o solve e faz os produtos matriciais, certo? E aqui o que é que eu estou fazendo nesse comando? Eu estou pegando simplesmente a diagonal dessa matriz H. Ora, mas quem são esses elementos da diagonal principal? Por isso que é HI. Eles são justamente o que a gente define como alavancagem. Então, cada valor desse é o que? É a alavancagem daquele determinada observação, certo? E como é que a gente faz para fazer o gráfico da alavancagem? É simples, é só a gente fazer o comando gráfico, plot e quem a gente quer plotar. Vocês vejam, antes quando eu faço um gráfico de dispersão, eu defino quem? Quem é o eixo X e quem é o eixo Y. Como aqui eu estou utilizando pelo número da observação, eu só quero fazer um gráfico dos valores da alavancagem, eu não tenho nenhum valor de x, tá? Eu só coloco quem é que eu quero plotar e ele vai colocar aqui, ó, a primeiro valor é 0,1, o segundo é 0,1, o terceiro 0,23, tá? E ele coloca na ordem, esse é o número 1, 2, 3 até o 11º, que é esse valor aqui, certo? E uma coisa que eu não mostrei na aula passada, mas ó, se você clicar com o botão direito aqui na tela de gráfico do R, você pode escolher ou copiar, certo? Ou salvar esse arquivo. Se vocês estiverem fazendo um arquivo no Word e quiser colocar o gráfico lá para ficar bonitinho, você vem aqui, copia como um bitmap, por exemplo, e coloca lá, tá? Então você pode salvar também e editar essa imagem, caso queira, no Paint ou em qualquer outro software de edição de imagem. Mas voltando para cá, a gente fez o gráfico e aí a gente tem que fazer o que? Lembra? Para a gente definir um ponto como alta alavancagem, a gente precisa definir um limiar, tá? Esse limiar é aqui. A gente sabe que a alavancagem total, a soma, ou seja, a soma desses elementos aqui de HI sempre vai ser igual a P, onde P é o que? O número de parâmetros. Ó, se a gente calcular a soma aqui, como eu estou fazendo uma regressão linear simples, onde eu tenho o beta 1 e o beta 2, eu tenho dois parâmetros. Então, quando eu somo os elementos da diagonal principal, eu tenho, obviamente, 2, certo? Se eu estivesse fazendo a regressão com múltipla com duas variáveis explicativas, eu teria 1, 2 e uma terceira coluna, 3 parâmetros, essa soma seria 3, certo? Então, dado que a gente sabe que a soma é sempre 2, para a gente definir um ponto como alta alavancagem, a gente faz o quê?
a gente calcula a média. Ora, se eu tenho n pontos, n observações no total, que no nosso caso é 11, a alavancagem média vai ser quem? Vai ser a soma total, que é isso que a gente acabou de calcular, dividido por 11, que é o tamanho dos meus vetores, certo? Então, isso é a alavancagem média. E o que é que a gente vai definir como um ponto de alta alavancagem? Um ponto que tem um valor maior do que 2 vezes isso, ou seja, 2 vezes a alavancagem média, tá? E aí é isso que a gente está fazendo aqui, ó. A gente vem e vai traçar uma reta que corta o eixo x, o eixo y nesse valor e o coeficiente angular dela é 0, ou seja, ela é paralela ao eixo x. E quem é essa reta? Ó, é 2 vezes a alavancagem média, que é exatamente a soma, é 2 dividido pelo tamanho, que é 11. Tá? Se você colocasse 4 dividido por 11 aqui, daria a mesma coisa. Aí eu venho e mando ele desenhar essa linha no gráfico. Reparem, ó, essa linha não apareceu no gráfico. Por quê? Ó? Porque o valor é 0,36, certo? E ó, o que é que a gente tem aqui? Que o maior valor que a gente observou, ó, é 0,31. Então, como eu mandei o R fazer o gráfico direto, sem dar nenhuma informação adicional sobre o eixo do X ou Y, ele usa os valores que eu observei, tá? Ele não vai botar o eixo do Y muito maior do que o maior valor de Y observado, nem menor do que o menor, tá? Ele coloca bonitinho para você ter uma escala legal. Então, como é que a gente faz para poder ver essa linha? Ó, eu venho e faço aqui. Eu vejo primeiro quem é a maior alavancagem, tá? O máximo de todas as alavancagens é 0,31. E aí depois eu venho e vejo qual é a altura que é a reta que a gente quer saber para definir quando é que um ponto é de alta alavancagem, que a gente acabou de calcular, que é o 2 vezes P sobre N. E é 0,36, ó. Então o maior desses dois valores é 0,36. Então eu quero o quê? Que o meu eixo Y seja pelo menos maior do que, por exemplo, 0,4 para eu conseguir ver a reta, tá? Mas aí eu vou fazer melhor ainda. Como eu sei que a maior alavancagem que um ponto pode ter é 1, eu vou fazer o seguinte, eu vou plotar o mesmo gráfico anterior, certo? Sendo que eu vou usar esse parâmetro aqui no meu comando gráfico, ylim, lim de limit, ylimit, que é o que? Eu estou dizendo que os limites do meu eixo y nesse gráfico vão ser quem? 0, o menor, e 1, o maior, certo? Então, na hora que eu fizer esse gráfico, aqui a gente vai ter começando do 0 e terminando no 1. E aí a gente tem ainda o que? Esses outros dois comandos, xlab e ylab, xlab e ylab. O que é isso? Lab de label. Label é tarjeta, é etiqueta. Então, o que é que a gente está dizendo? Que o nome do eixo x vai ser observação, que é o que ele chama em inglês de index. E o nome do eixo y, que vai aparecer no gráfico, é alavancagem. Porque, ó, como eu não defini isso antes, ó, ele mostra quem? A variável que a gente plotou, tá? O nome que a gente deu para ela. E aí eu vou fazer esse novo gráfico. Aí vê, ó, aqui eu tenho bonitinho agora, observação e alavancagem, e ele respeitou os limites que eu coloquei no y. Reparem que eu não coloquei limite no x porque não é necessário. Mas se eu quisesse, eu poderia ter colocado. E aí eu venho e coloco o AB-line. E aí a gente vê o que? Que nenhum dos pontos que a gente tem no nosso ajuste são de alta alavancagem, ou seja, eles não têm tanta influência no próprio valor estimado. Ninguém está puxando a reta em sua própria direção, certo? Agora, repara o seguinte, que em nenhum canto, ó, eu coloquei o y aqui, ó, mas em nenhum dessas contas que a gente fez aqui para alavancagem a gente considerou o y, porque lembra, ó, a alavancagem depende pura e simplesmente de quem? Ela depende só da matriz x, tá? Lembra, eu vou já falar isso aqui, ó, mas a alavancagem é dada por isso, ou seja, quando é que a alavancagem, isso é constante, isso é constante. A alavancagem vai ser maior quando a minha observação, o valor de x dela, se afastar da média, porque quanto maior a diferença desse valor para esse, maior vai ser isso daqui, que elevado ao quadrado vai ser sempre positivo, porque a alavancagem é a medida de distância, certo? Então, quanto maior o afastamento do valor de x para a média x barra, maior é a alavancagem. Y não entra em canto nenhum aqui.
Logo, como nos dados lá de Anscombe eles usam os mesmos valores de x para os 3 primeiros modelos dele, para y1, y2 e y3, o gráfico de alavancagem de todas aquelas regressões é igual a esse, tá? Agora vamos ver lá para o caso 4 dele, que a gente tem x e y diferente, tá? Fazendo o gráfico aqui dessas variáveis, só para vocês lembrarem. É aquele caso onde todos os x são iguais, exceto 1. Vamos ver como é que a gente faz a alavancagem nesse caso, tá? A conta é a mesma, tá, pessoal? Calcula a matriz H. Agora ela vai ser diferente porque eu tenho uma nova matriz X. E aí a gente faz o gráfico dos elementos da diagonal dessa matriz H. E ó, repara, deu tudo igualzinho aqui. Ora, por que deu igual? Porque com exceto 1, todos os valores de x são iguais. E não depende só do valor de x. Então, então o que é que acontece? Se todos os valores de x são iguais, todos os valores de alavancagem são iguais. E ó, aquele último ponto lá, o 19, a alavancagem dele é exatamente igual a 1. Ou seja, o y, quando a alavancagem é igual a 1, quer dizer o quê? Que o y chapéu é igual a o y. Ou seja, a reta passa obrigatoriamente por aquele ponto, tá? Ele puxa a reta em sua direção, ó. Esse ponto aqui faz com que a reta que não existiria passe exatamente por ele, certo? Então, basicamente, a alavancagem é isso, tá? Só uma outra coisinha. Se vocês não quiserem usar a matriz H e quiserem usar a fórmula direta na regressão linear, tá? Simples, que é esse caso aqui, vocês podem. Como? Vocês vêm aqui e fazem o quê? Ó? Só relembrando quem são os valores de x1, são esses. Então, como é que a gente calcula a alavancagem? Ó? É 1 sobre n, tá? 1 sobre n, tá? O tamanho do vetor x ou do vetor y, você poderia colocar 11 direto aqui, tendo cuidado só para as observações, menos, aí eu estou fazendo o quê? Pegando os valores de x, tá? Eu coloco aqui o vetor, então ele vai calcular tudo de uma vez e subtraindo da média, tá? A média do x e eleva tudo isso ao quadrado, dividido pelo somatório do xi menos x barra ao quadrado, ou seja, dividido pela soma xi menos x barra aqui ao quadrado, tá? Então, isso daqui está fazendo aquela fórmula lá. Quando a gente calcular, vai observar esses valores de alavancagem. E só vendo os que a gente obteve antes pela matriz H, reparem como eles são exatamente iguais, tá? Então, tanto faz fazer a matriz H e obter a diagonal principal ou utilizar essa fórmula. Lembrando, matriz H funciona em regressão múltipla, tá? Vai funcionar independentemente do número de variáveis explicativas. Essa fórmula aqui, tá, que a gente acabou de utilizar, só funciona em regressão linear simples, com apenas uma variável explicativa, tá? E agora para a gente fazer a distância de Cook, tá? Eu já coloquei esses dados aqui nas variáveis, eu não precisaria colocar de novo, mas colocando só para lembrar. Coloquei os valores e aí eu fiz a regressão, tá? Eu calculei o meu vetor de parâmetros estimados usando a definição matricial. X' a menos 1, x' y, tá? Aí eu venho aqui, obtenho de novo a matriz H, calculo os resíduos estudentizados. Para que eu estou fazendo tudo isso? Ó, vamos lá para a distância de Cook. Porque a distância de Cook, lembra, pessoal, que eu quero ver qual a influência que a observação tem nas estimativas dos meus parâmetros. Aí, como é que eu faço isso? Eu teria o quê? Que deletar aquela observação. Deletei a observação, certo? Aí, o que é que eu faria? Pegaria o modelo e estimaria novamente com aquela observação agora ausente. E aí eu pego o quê? Eu pego a diferença do vetor de estimativas, tá? Então, só para vocês terem ideia do que é que eu teria que fazer. Eu teria que estimar a minha regressão, tá? Calcular isso daqui, mas eu teria que vir aqui antes e, por exemplo, se eu quero calcular a distância de Cook da primeira observação, eu teria que deletar esse valor
e esse valor. Aí eu estimaria o modelo, obteria agora um novo beta, chapéu, que é esse beta aqui, que ele chama de parêntese I. Por quê? Porque eu deletei a primeira observação, tá? Se vocês quiserem fazer isso, uma forma de deletar observações no R é assim. Ó, eu botei entre colchetes menos 1. O que é que ele fez? Ó, ele deletou a primeira observação, tá vendo? Então, usando o LM aqui para facilitar a nossa vida, eu quero fazer a regressão de y1 sem a primeira observação por x1 sem a primeira observação também, certo? E aí ele fez a regressão de y1 por x1 sem a primeira observação em ambos os casos, tá? Se eu tivesse tirado só a primeira observação em um dos casos, não daria certo. Aí, ó, reparem o que foi que aconteceu com os parâmetros, ó. Antes a estimativa era 3 e 0.5, e agora a gente teve o quê? 2.9 e 0.49. Não é uma mudança considerável, tá? Qual é o problema? A gente teria que fazer isso para todas as 11 observações. Isso daqui é o quê? É só o cálculo dos coeficientes sem as observações. Aí eu teria que fazer o quê? Fazer ainda a subtração desse vetor por esse, fazer esse cálculo aqui matricial, ou seja, pegar essa subtração, multiplicar por x', multiplicar de novo por aquela subtração, agora sem ser transposta, e dividir por isso. Isso dá muito trabalho, tá? Não é tão difícil quando você sabe programação e pode utilizar funções como for e fazer loops, e aí você programa isso, ele calcula tudo isso para todo mundo de uma só vez. Agora fazer manualmente de um a um é muito trabalhoso. Como não é o nosso objetivo ensinar vocês a programarem fazendo isso assim, a gente vai se aproveitar do quê? Que na regressão linear simples, o que é que a gente pode fazer? A gente pode calcular direto a distância de Cook utilizando essa fórmula aqui, que depende de quê? Só da alavancagem, que a gente já viu como calcular agora há pouco, e do resíduo estudentizado internamente, tá? Que a gente viu como calcular na aula passada. E foi isso que eu calculei aqui, ó. Calculei o resíduo estudentizado internamente e calculei a alavancagem. Então falta fazer o quê? Só jogar naquela fórmula ali, ó. É o quê? É pegar o resíduo estudentizado internamente e elevar ao quadrado, tá? Resíduo estudentizado internamente elevado ao quadrado. Lembrando que é o resíduo estudentizado internamente é quando eu divido o resíduo que eu obtive por quem? Pelo erro padrão dele, que é o quê? É S, tá? A raiz de S2 vezes a raiz quadrada de 1 menos o H e I, a alavancagem, tá? Então, vai fazer o quê? Pegar esse resíduo, dividir pelo número de parâmetros, tá? Que aqui são 2, tá? Eu peguei o comprimento do vetor beta, esse daqui sozinho vai me dar o 2, se você quisesse colocar 2 aqui direto, tanto faz. E multiplicado por essa outra fração aqui, alavancagem sobre 1 menos alavancagem, tá? Tranquilo, só aplicação de fórmula. E aí, a gente pega e calcula o quê? Da mesma maneira que a gente fez lá no alavancagem, a gente definiu aquela reta que era 2 vezes a alavancagem média, né? Isso, 2p sobre n. A gente faz a mesma coisa aqui, sendo que eu não sei a priori, porque na alavancagem eu sei a soma da p. Aqui eu não sei a priori quanto é que vai dar a soma dessa distância de Cook. Então, o que é que eu calculo? Eu calculo a média normal, tá? Eu somo todas as distâncias de Cook e divido por n. Aqui no caso n é 11, eu posso usar o R direto e calcular a média das distâncias de Cook desse modelo. E a gente vai dizer que um modelo que tem uma alta distância de Cook é aquele que o valor é maior do que 2 vezes a média. E aí a gente vai fazer o gráfico. Eu venho aqui, olha, ó, a maior distância de Cook é 0,48. E 2 vezes a média, tá? Ou seja, o limiar que a gente vai traçar aquela reta é 0,22. Ou seja, então a gente já sabe que pelo menos uma observação vai ter uma grande influência no meu cálculo dos parâmetros, certo? Então eu venho aqui e faço o gráfico de novo da distância de Cook, é pelo índice da observação, tá? Eu não preciso colocar nenhuma outra variável. Aí eu vou colocar o limite de 0 a 1 novamente. Eu sei que o maior valor é 0,48 e não precisava ir até 0,1, mas só para ficar mais bonito. E aí novamente eu tenho o número da observação e a distância de Cook. E aqui eu traço a reta
que é paralela ao eixo x, e passa por duas vezes a distância de Cook média. Não é isso que eu queria. Eu quero isso. Pronto. Tracei a reta, tá? Então, observe. Eu tenho as observações aqui, a primeira, a segunda, a terceira. Lembre que a gente tem que ir lá nos dados e ver quem é quem aqui de cá, mas ó, a terceira observação e a nona, elas têm uma distância de Cook maior do que o desejado, tá? Mas lembra, essa regra aqui é totalmente inventada. Não existe um motivo de ter escolhido isso, 2, 3, é só uma ideia para a gente ter uma noção. Mas o que é que isso está dizendo para a gente? Olha, que essas duas observações têm uma forte influência nas estimativas dos parâmetros. Quando eu removo elas, os valores de beta chapéu 1 e 2 seriam razoavelmente diferentes do que com essas observações. Então, talvez seja mais interessante eu procurar um outro modelo que isso não aconteça, tá? Infelizmente a gente não tem tempo e esses outros modelos não quer dizer um modelo exatamente com outra variável, tá? Por exemplo, o que a gente poderia fazer é ou uma transformação nas variáveis ou então considerar que o erro, tá? A distribuição dos erros lá, aleatórios não é normal. Por exemplo, se a gente considera uma T de student, isso pode mudar. Mas, enfim, não é o nosso escopo aqui. Isso é outro quesito, tá? E agora eu vou fazer de novo, só que em vez de ser o modelo 1, lembrando, o modelo 1, x1, y, é aquele que a gente parece que está bem bonitinho, né? Lembra, a reta passa bem aqui pelo meio, mas mesmo assim tem dois pontos que tem alguma influência, tá? Mas quando a gente faz agora, eu vou fazer o modelo 3, tá? O modelo 3 é aquele que está todo mundo numa reta, exceto esse ponto. E vocês lembram que a reta fica sendo puxada por esse ponto, tá? Ele consegue puxar. E aí eu vou fazer aqui todas as mesmas contas da distância de Cook, tá? É tudo igual. Vocês podem olhar aqui. Refiz todas as contas. E aí plotei o gráfico lá que nem a gente fez antes. Agora reparem que o valor máximo, tá, da distância de Cook não é mais 0,44. Lá no modelo 1 é 1,4, certo? Que é bem maior do que duas vezes a média. E aí quando a gente faz o gráfico, a gente vê ó, que a terceira observação tem uma altíssima influência, tá, na estimativa dos parâmetros. Chega as outras ficam... essa daqui, ó, que é bem maior do que as outras, mas ela não é tão relevante devido a essa observação aqui. E é um caso bem pior do que o caso que a gente tinha anteriormente. Se a gente vem aqui, olha, quem é a terceira observação, ó, é o 13 e 12,74. 13 é o valor de x, 12,74 é o valor observado. Repare que é o maior de todos os valores observados, tá? Esse 12,74. Quando a gente faz o gráfico aqui, x1, y3, tá? Lembrando que é o mesmo x. Esse 12,74 no y, ó, quem é? É esse cara aqui, tá? Então a distância de Cook dele é bem alta, indicando que ele tem uma alta influência nas estimativas dos parâmetros, certo? Por hoje a gente fica por aqui.